Aula de número 37, pessoal. Hoje falaremos destas formas aqui, ó. Porquê separado sem acento, porquê separado e com acento. Vocês vão ver que é muito fácil. Isso aqui a gente já viu, tá? Eu preciso muito que vocês já tenham isso em mente, tá? Esse quadro aqui já deve estar na cabeça de vocês. Vocês sabem de onde vêm os porquês, tá? Os 4 porquês vêm de apenas 3 palavrinhas, tá? Da palavra porquê, da palavra por e da palavra que. E o que pode ser tudo isso aqui. O por é uma preposição, né? Que dá a coincidência de ser aquela preposição, poderia ser um de, poderia ser um em, poderia ser outra preposição, e acabam formando esses porquês aqui, nós não podemos juntá-los de forma alguma. A gente vai ver por que aparece aquele acento ali no separado e com acento, tá, pessoal? Então, agora a gente já pode falar, depois que nós vimos esse quadro, vocês já entenderam esse quadro, foram 2 aulas, a gente já pode falar disso aqui, ó, dos macetes. Sim, eu só gosto de dar um macete depois de que vocês, depois de ter passado tudo aquilo, né, que faz com que vocês entendam os porquês, o porquê dos porquês, tá? Isso é muito importante. Aqui cabe um macete, depois de vocês terem visto as 2 aulas anteriores, tá? Eu vou usar, pessoal, esses 2 tipos de porquês aqui separados, tá? Sem acento e com acento, quando eu puder substituir por pelo qual e as suas flexões, pelas quais, pelos quais, né? Flexão tem a ver com gênero, número, grau, tá? O motivo pelo qual eu vou poder substituir, né? Por qual razão ou por qual? Por um desses termos aqui. Por que eu consigo substituir por qual ou pelo qual? Porque são 2 palavrinhas, tá? Que não podemos juntar, as quais não podemos juntar. Olha como é fácil, nesse caso aqui, pronome relativo. Situação com que não contava, atitudes de que me envergonho. A gente já viu que ali aquela preposição vem de algum termo. Quem conta, conta com, quem se envergonha de. Tá? E aí vai ficar com o que e de que, separado. Porém, pode ser um por. Tá aqui, ó. Assunto porque me interessa, quem se interessa por, e assunto pelo qual me interesso. Sim, gente, é a mesma coisa. Porque e pelo qual são as mesmas coisas, tá? Eu poderia dizer assunto pelo qual me interesso. Quem se interessa por, tá ali, né? Ou então eu posso dizer assunto porque me interesso. Eu tenho aqui um qual, que é pronome relativo, e aqui um que é pronome relativo. Aqui um por, né, que é preposição, e aqui um per mais o, que é a preposição. Então é a mesma coisa. Se eu escrevo pelo qual, eu jamais vou poder juntar aquele porquê. Vai ficar porquê separado. Tanto é que é um macete que eu falei para vocês, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Este é o direito porque lutamos. Pelo qual lutamos. Esse é o motivo porque não fomos, pelo qual não fomos, tá, pessoal? Então, quando vocês puderem fazer essas substituições, podem ter certeza que esse porquê é separado, pessoal. Tá aqui, ó. Por que ele não veio trabalhar? Né? Por que motivo? Por qual razão? Dá para substituir ali. Vocês vão conseguir substituir de uma forma ou de outra. Por que jogo você foi desclassificado? Por qual jogo você foi desclassificado? 2 palavras, não pode juntar. Não sei por que ele não veio trabalhar. Não sei por qual razão ele não veio trabalhar. 2 palavras, não pode juntar. De jeito nenhum. E aqui, pessoal, tá? O grande momento dessa aula, que na verdade não tem segredo nenhum. Nós aprendemos no curso de acentuação, né? Que o que, quando é tônico, é porque ele esbarra num ponto. O que, quando esbarra num ponto, ele será tônico, tá? E aí ele deve ser acentuado. E tá aqui, pessoal. Não sei por que, ponto. Você saiu do curso porque, ponto. Esbarrou num ponto, eu devo colocar o acento ali. Significa que esse porquê é o mesmo porquê sem acento. Porém, eu só acentuei porque ele esbarrou num ponto e ficou tônico, gente. Eu consigo substituir também aqui embaixo. Consigo substituir aqui e aqui embaixo também, ó. Por qual razão ou por qual. Não sei por qual razão, mas ele não veio trabalhar. Você já saiu do curso? Por qual razão? Dá para perceber isso, né? Ah, mas por que tem acento? Porque ele esbarra num ponto, gente. Por que lá no final vai ter? Ó, porque é uma pergunta, por isso que tem um macete. No final de pergunta a gente usa, né?
Por quê? Com acento, separado e com acento. Por que não usa no início? Porque não esbarra num ponto no início. Ele vai esbarrar lá no final. Então, por que separado e sem acento a gente usa no início da pergunta e por que separado e com acento a gente usa lá no final? Porque ele esbarra num ponto. Exatamente por isso. Não tem outra coisa para falar para vocês. E aí vocês vão utilizar os recursos que vocês aprenderam lá no curso de acentuação, pessoal. Ó, mesma coisa, dá para substituir. Quis saber por que motivo não veio, por qual razão, né, não veio. Tá, já tá até a palavra motivo junto. Impulsionado não sei por qual razão, mesma coisa, né, por qual aparece a palavra razão, voltei. Por que não ajudaste ele? Por qual razão não ajudaste ele? Não sei por qual razão não ajudaste ele, e assim por diante, tá, pessoal? Então, dá para substituir, a gente sempre vai colocar aquele porquê separado, né, sem acento, ou com acento se esbarrar num ponto. Simples assim, tá? As formas porque tá aqui, pessoal. Sem acento e com acento, tá? Esse é o macete da aula de hoje, tá? Eu gostaria que vocês guardassem esse quadro, porque é exatamente por causa dele que a gente tá aqui. E aí vocês vão testar agora. Vocês vão testar e vocês nunca mais vão errar, né? A questão desse emprego dos porquês. Percebam que esses porquês que estão em negrito, vocês conseguem substituir pelo que está em rosa aqui à direita. Vocês vão conseguir substituir, tá? Ó, vamos substituir. Foi demitido e não soube por quê. Não soube por qual razão, né? Pode ser, por qual razão. Por que você está tão chateada? Por qual motivo? Por qual razão você está tão chateada? Não vais à festa por qual motivo? Fica aqui, né? São lindos os lugares pelos quais, já está aqui, pelo qual flexão, né? Pelos quais passei. Vocês vão conseguir substituir de alguma forma. Por que você não vai ao acampamento? Por qual motivo você não vai? Por qual razão você não vai ao acampamento? Aquele é o moço pelo qual ela se apaixonou. Consigo substituir por pelo qual. E vocês vão conseguir substituir esses aqui também, tá? Com certeza. Por isso que é separado e sem acento. São duas palavras. Percebam que nessa tela aqui vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir colocar ali, tá? Tentem substituir. Coloquem porquês aqui. Tá? E tentem substituir por essas palavras aqui. Vocês não vão conseguir. Reagir às críticas pela qual não sou covarde? Não tem como. Não sei o pelo qual da sua renúncia, né? O motivo pelo qual da sua renúncia, né? Até quase que cabe, mas não cabe, tá? Não sei ou por qual razão, não sei por qual, enfim, vocês não vão conseguir. Sabe por que vocês não vão conseguir, pessoal? Porque aqui nós utilizamos outros tipos de porquês que nós veremos na nossa próxima aula, tá? Conclusão, usa-se porquê separado quando der para substituir por qual razão, por qual, pelo qual ou por qual, ou motivo pelo qual. E aí, claro, né? Você vai sempre usar o porquê separado. Por quê? E só vai acentuar quando esse que esbarrar num ponto, pessoal. E aí eu coloco o acento. É por isso que nós utilizamos porquê separado sem acento e porquê separado e com acento. Bons estudos!